gente, tudo bom? Hoje vamos ler capítulo 10 de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. O centurião Cornélio. Um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Cerca da hora nona do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio, veja só uma pausazinha. Ele era piedoso, fazia as ações dele, as doações, as esmolas, como diz aqui, mas também ele continuava orando a Deus. E essa oração chegava, a Deus, e Deus se agradava da oração dele. Muitas pessoas hoje só querem fazer as boas obras, só querem fazer as ações e esquecem de orar a Deus, que é o mais importante, de buscar, Então vamos lá, vamos continuar no versículo 4. Este, fitando nele os olhos, atemorizado, perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado com um certo Simão curtidor, cuja casa fica à beira-mar. Viu que é muito comum esse nome, Simão? Ele te dirá o que deves fazer, Lembra que toda vez que é um trechozinho assim, entre colchetes, não consta nos manuscritos mais aceitos, Eles colocaram aqui para nosso melhor entender. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio, pois, chamou 2 dos seus domésticos e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Pedro tem uma visão. No dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca de hora sexta. Mais ou menos umas 3 horas da tarde, Como a Bíblia mostra sempre nos rodapés. E tendo fome, quis comer, mas enquanto lhes preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E viu o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, na qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pela segunda vez lhe falou a voz: Não chames tu comum ao que Deus purificou. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo foi o objeto recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia, perplexo sobre o que seria a visão que tivera, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. E chamando, indagavam se ali estava hospedado Simão, que tinha por sobrenome Pedro. Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse: Eis que 2 homens te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro ao encontro desses homens, disse: Sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que viestes? Eles responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, os hospedou. Pedro prega em casa de Cornélio. Quando Deus manda, obedeça. E ele obedeceu, tanto um lado quanto o outro, No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles, e alguns irmãos dentre os de Jope o acompanharam. No outro dia entrou em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro ia entrar, veio-lhe Cornélio ao encontro e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o ergueu, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Ponto. Uma pausinha aqui, que eu sempre refiro-me, na palavra de Deus, quando ele diz que não há outro Deus, não há outro Senhor para adorar no seu Jesus Cristo. E aqui é uma prova, dos ditos, que nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos, nem Maria, nem qualquer outra pessoa, homem comum como nós, se deve ser adorado. Se deve ser colocado como um santo em um altar, Porque todos nós somos carentes do perdão e da graça de Deus, a sermos totalmente transformados, corpo lavado e vestes novas até chegar nos céus. E aqui
É uma prova que Pedro, quando estava indo ao encontro de Cornélio, ele por inocência, né, porque sabe que Pedro seguia Jesus, ficava do lado de Jesus, é um braço direito lá de Jesus também, e se ajoelhou adorando, porque ele sabia que Pedro carregava o Espírito Santo de Deus, né? Só que Pedro, homem como nós, porém sendo usado, cheio do Espírito Santo, se deixou, porque era já um vaso de Deus, né, escolhido, e também fez a escolha certa, porque Deus nos escolheu primeiro, né? Mas Deus deixa o livre-arbítrio para nós escolhermos, se queremos continuar com ele ou não. Mas aqui, Pedro já era escolhido, sim, para ser apóstolo e edificar a igreja. Então, ele, conversando com ele, entrou e fechou. Mas Pedro o ergueu, 26. Pedro o ergueu, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Pedro quis dizer aqui, não me adore, adore somente Jesus, adore somente a Deus, que ele é o Deus e o Rei. E conversando com ele, entrou e achou muitos reunidos. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estranhos. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo, pelo que sendo chamado vim sem objeção. Aqui, nesse versículo, já mostra a interpretação do sonho dele, né? Da questão do alimento aqui, Pedro já interpretou, dizendo que Deus mostrou-lhe que a nenhum homem deve chamar comum ou imundo, né? Como ele falou anteriormente. Volta o vídeo aí que você vai ver. Pelo que sendo chamado, vim sem objeção. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Então disse Cornélio, faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestiduras resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, mandei logo chamar-te e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Veja como Cornélio já tinha ciência que ele era o apóstolo e discípulo de Cristo, né? Então, Pedro, tomando a palavra, disse, na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, ou glória, mas que ele é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. Olha aí, tá vendo? Deus não faz acepção de pessoas, vamos deixar bem claro, Deus ama todos. Mas que ele é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, entre parênteses, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. A este ressuscitou, Deus ao terceiro dia lhe concedeu que se manifestasse. Não a todo o povo, mas às testemunhas predeterminadas por Deus, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Viu aí? Até na ressurreição, Deus preparou aqueles que queriam vê-lo, primeiramente, quando ele ressuscitou. Depois, alguns mais. Estes nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que, por Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A ele todos os profetas dão testemunho de que todo que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Viu aqui porque Deus, através do sonho em anjo, mandou Cornélio chamar Pedro para que a palavra fosse pregada, e eles já crendo, né, já sedentos de ouvir a palavra, foram cheios do Espírito Santo de Deus, porque eles já tinham aceitado Jesus como Senhor e Salvador, já criam, já seguiam, então
precisava de algo mais. Esse algo mais era o Espírito Santo de Deus sobre a vida de Cornélio e de todas as outras pessoas que estavam ali com Cornélio. Maravilha isso, né? Bendito seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Eu vou repetir o versículo que é muito lindo. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos, não é alguns não é só sobre Cornélio não, todos os que ouviam a palavra. Então acreditamos que todos criam em Jesus. Os crentes que eram de circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, né? Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Olha que maravilha, né? Após o batismo do Espírito Santo, também foram batizados com a água. Então aqui nós vemos, né, que Deus não faz acepção de pessoas, que o Espírito Santo de Deus desceu, né, sobre aqueles que criam, eles foram batizados, assim, porque se o Espírito Santo os encheu, dando sabedoria e discernimento da palavra deles, divulgarem também, porque eles tiveram conhecimento da história de Jesus, a qual foi orientado por Pedro, né, a permissão de Jesus, claro, sobre ele, e também pelas águas, né. E eu espero que vocês meditem nesse capítulo, que vocês possam se aprofundar cada vez mais, né? Abrindo uma pausa aqui, né? Como vocês já sabem, já falei em outro vídeo, que os gentios são todas as pessoas também que não são judeus, né? São as outras pessoas de outras nações, por isso que Pedro diz a todas as nações, né? E é um capítulo maravilhoso para se refletir, certo? Então, Deus possa abençoar vocês. Até o próximo vídeo. Beijinhos.